Livro de 2 Coríntios. Por que ler este livro? Você pode ficar sabendo de muitas coisas ao ouvir casualmente uma conversa da mesa ao lado, no restaurante, ou de crianças que brincam no parquinho. Mesmo que não ouçam muitos detalhes, em geral poderá captar as emoções que marcam a conversa. Ler 2 Coríntios é mais ou menos isso. Embora não se conheçam elementos específicos, os sentimentos aparecem de forma intensa. O apóstolo Paulo discute as alegrias, as tristezas, as ambições, as frustrações e as certezas que têm em relação aos crentes de Corinto. O exame dessas emoções pode ser útil para desenvolvermos um relacionamento com Deus. O livro foi escrito porque lutas internas haviam assolado a igreja de Corinto, como você viu no 1º capítulo de Corinto. Paulo escreveu para acalmar os ânimos, restaurar a unidade da congregação e reafirmar o seu papel de líder. Foi escrito lá por volta do ano de 55 depois de Cristo, tá bom? Quais as questões suscitadas no livro? Entre as principais questões estão como tratar de dissensões na igreja, os falsos ensinos, a liderança eclesiástica e os dilemas singulares dos cristãos no mundo. Outras questões são as que tratam do sustento financeiro da igreja e dos pobres. E o que se deve buscar nesse livro? Observe exemplos e conselhos práticos de como resolver conflitos, choques de personalidades entre membros da igreja, conflitos teológicos sobre falsos ensinos e conflitos culturais entre a igreja e o mundo. O que aconteceu entre 1ª e 2 Coríntios? Você lembra que 1 Coríntios se dirigiu aos muitos problemas existentes na igreja de Corinto, certo? Os membros não responderam às sugestões e ordens de Paulo, voltando-se, porém, contra ele. O apóstolo achou então necessário viajar para Corinto e depois escrever uma carta severa para a igreja. A igreja respondeu favoravelmente a esta carta, embora uma minoria ainda resistisse, e foi Tito que entregou a carta e levou de volta as boas notícias de reação positiva aos coríntios. E quais são os propósitos de Paulo ao escrever uma 2ª carta a Coríntios? Paulo expressa sua alegria diante da resposta favorável da igreja, nos capítulos do 1 ao 7. Paulo lembra os coríntios de sua promessa de contribuir para a oferta que ele estava fazendo a favor dos pobres na Judéia. Isso aconteceu no capítulo do 8 ao 9 que ele escreveu. Paulo defende a sua autoridade como apóstolo contra aqueles que se opunham a ele e seguiam pseudos apóstolos. Do capítulo 10 ao 13. E quais alguns dos assuntos importantes discutidos no livro? No capítulo 1, Deus selou todos os crentes.
até mesmo dos coríntios carnais, e deu a todos o Espírito Santo. No capítulo 2, o Evangelho dá vida a todos os que o aceitam, e morte aos que o rejeitam. A nova aliança confirmada pelo sangue de Cristo substituiu a lei mosaica. No capítulo 4, Satanás cega a mente dos perdidos. No capítulo 5, o que acontece quando o crente morre? O tribunal de Cristo, embaixadores de Cristo, nos versos 20 a 21. No capítulo 6, Paulo fala da separação do mal. No capítulo 7, é falado sobre o ensino, o ensino sobre arrependimento. Do 8 ao 9, esta é a principal passagem do Novo Testamento sobre a contribuição. Paulo não usou métodos carnais em seu ministério. Capítulo 11 ao 12 é uma autobiografia de Paulo. Muitos detalhes sobre sua vida não encontrados, os quais não se encontraram em qualquer outro ponto do Novo Testamento. Os planos de Paulo e seu último desafio também você pode encontrar no capítulo 13. Como podemos ver por essa lista de assuntos, muitas doutrinas importantes são discutidas no livro, embora ele seja intensamente pessoal e pastoral. E você, riqueza, já leu o segundo livro de Coríntios? Te convido a fazer a sua leitura, tenha a sua própria experiência, que o discernimento venha somente do Espírito Santo, e depois você vem aqui nos comentários e me conta como foi a sua experiência. Não esquece de deixar o seu like. Um beijo pra você, riqueza. E até o próximo episódio.